para a gente esconder. E hoje a nossa caminhada não é uma caminhada fácil, porque a caminhada é da tristeza ao contentamento. Então, é muito difícil você levar a sério uma pessoa que sorri o tempo todo falar sobre tristeza. Mas eu quero te alertar sobre uma coisa. Eu fui treinada para sorrir o tempo todo, tá? Nem sempre eu estou sorrindo porque eu quero. Isso chama lavagem cerebral. Eu e o meu esposo trabalhamos numa empresa. Eu trabalhei, ele ainda está lá. Que eles nos treinam para sorrir. Então, às vezes é mais forte do que eu. Quando eu vejo, eu estou sorrindo. E nem sempre eu gostaria de estar, tá bom? Então, vai talvez ficar um pouco mais leve a nossa conversa sobre tristeza por conta disso. Porque a maior parte do tempo eu vou falar sorrindo. E algumas vezes acontece isso com a gente. A gente está triste dentro e por fora a gente está sorrindo. Isso acontece porque a gente não quer deixar os nossos filhos tristes, porque a gente não quer deixar os nossos pais preocupados, porque a gente tem que manter o nosso emprego ou qualquer outra coisa. E aí a gente fica fingindo, né? Mas essa doença chamada tristeza, ela só é uma doença quando ela realmente não é vivida de maneira saudável, né? Os nossos dias, a nossa sociedade, as nossas redes sociais, elas são feitas de pessoas que sorriem. Eu fui treinada para sorrir. Assim como as comissárias de bordo também são treinadas para serem simpáticas e sorrirem. E se você assistiu, se você tem criança em casa, ou você é infantil como eu, você assistiu um filme chamado Divertidamente. E você chorou comigo. Todas as 40 vezes que eu assisti, eu chorei. E tem um personagem incrível, que é a Alegria, que ela comanda tudo. Ela é a chefe de cabine. E ela manda em tudo, né? Eu me identifico muito com aquele personagem da Alegria. E existe um personagem extremamente irritante na trama, que é a Tristeza. A minha vontade, quando esse filme começou, era entrar e dar um murro na cara daquela bichinha azul, porque ela era muito chata. Porque a Tristeza, ela é chata. Ela é inconveniente. Ela aparece quando não é para ela aparecer. E a gente percebe no filme que, eu acho isso muito interessante, que chega uma hora que a alegria começa a ficar irritante. Porque não é hora. Não é a hora dela. Não é o momento dela. E aí as coisas vão começando a acontecer e eu acho incrível esse filme. Se você ainda não assistiu, assista, porque explica muita coisa, né? Assim, de uma maneira divertida, lúdica. E explica algumas coisas que são umas compreensões equivocadas do que é tristeza. Por exemplo, o que não é tristeza? Tristeza não é apenas deixar de rir sobre uma piada, ou ser uma pessoa que não dá risada, né? Não ri de uma história engraçada. Uma pessoa mais fechada, isso não significa ser triste. Tem gente que tem um humor um pouco mais seletivo, né? Que não ri de qualquer coisa. Eu aqui de cima consigo perceber as pessoas que são de riso fácil e consigo também ficar extremamente constrangida com pessoas que não riem de absolutamente nada. Isso não significa tristeza. Tristeza não é sinal de timidez, não é sinal de introspecção, né? Isso não é ser triste também. Agora ouça com atenção. Tristeza não é um sinal, não é apenas uma consequência do pecado ou de falta de experiência com Deus. O contrário acontece e é real. Falta de experiência com Deus, falta de uma vida de um relacionamento com Deus, causará certamente tristeza. Mas estar triste não significa que você não tenha um relacionamento com Deus. Deu para entender? Funciona só de um lado, do outro não. E por último, muita gente se frustra por achar que ter uma vida com Deus é uma vida sem tristeza. E tem duas coisas que se você espremer a Bíblia sai. Sangue e lágrima. Ele é um livro de pessoas reais. Então, tem muita tristeza dentro da Bíblia. E eu convido você para fazer uma leitura comigo. Muito, muito, muito curtinha. Embora seja do maior trecho da Bíblia, vai ser uma leitura extremamente curta.
mas eu quero que você preste atenção junto comigo. Está lá no Salmo 119, no versículo 28, que diz assim: minha alma chora de tristeza, fortalece-me com a tua palavra. E eu quero convidar você a orar agora comigo. Deus querido, a tua palavra, ela é intensa, ela é forte e ela é verdadeira. Por menor que seja esse trecho, nós cremos no poder do teu Espírito Santo de falar conosco por meio da tua palavra, Senhor. E por isso nessa noite nós oramos para que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações, para que a gente possa continuar ouvindo a tua voz aqui, para que nós possamos continuar conectados com o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor me use para falar com a tua igreja nessa noite, apesar de quem eu sou, que o Senhor tenha misericórdia e fale com a tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. A minha alma chora de tristeza. Esse relato muito denso, né? Eu vou falar sobre alguns termos que vêm do hebraico, que constituem esse salmo, que é bem pequenininho, então eu sou capaz, né? Se fosse um texto grande não ia dar, mas é pequenininho. Quando o salmista fala que ele está triste, o termo usado na língua hebraica significa estar gotejando, pingando. E aí nós traduzimos por estar chorando. Mas sinta que ele fala que a alma dele está chorando de tristeza. E aí eu venho com mais uma curiosidade para você dizer por aí que você fala hebraico. A palavra alma, que nós traduzimos para a língua portuguesa, ela vem de um conceito não hebraico. Ela vem de um conceito grego. Porque os gregos têm essa filosofia de dividir o corpo da alma, a parte espiritual da parte física. Essa dualidade, né? O que é físico e o que é espiritual, o que é alma. Só que a cultura judaica não funciona assim. Quando o hebraico fala alma, que é o que nós traduzimos, eles usam um termo chamado nefesh. E a nefesh não é só a alma. O hebraico, ele compreende que o ser humano é uma coisa só, que você não consegue dividir. Não existe corpo sem alma e alma sem corpo. Não existe sentimento, pensamento. Não existe sem um corpo. E se o corpo não tiver vida, né? Se não tiver acontecendo todas as funções vitais do corpo, inclusive o pensamento e os sentimentos, aquilo também não é um ser vivo. Então a nefesh é o ser humano inteiro, representado em duas coisas que a garganta faz: comer e respirar. A nefesh dos hebreus é isso aqui. O que come e o que respira. É o ser humano como um ser vivo. E esse texto diz: a minha nefesh goteja. A minha vida está líquida. Eu estou pingando. Eu estou acabado. Ou seja, não é só um sentimento. É um corpo. É uma pessoa completa sendo consumida por um sentimento. É lindo ver isso, porque quando nós estamos tristes, não é só um sentimento. Não dá vontade de comer. E se você chora, se você é meio parecido comigo, eu sou meio Chiquinha do Chaves, assim. Sabe aquele choro que chega uma hora que começa a ficar um choro silábico? Sim? Você não respira direito. E isso te acompanha. E os seus olhos não enxergam a beleza do dia. E a sua boca não sorri como ela deveria sorrir. E o seu corpo, você pode colocar a melhor roupa que você tiver, vai ficar uma droga. Para as meninas que curtem maquiagem, a pele fica uma porcaria. É mentira? Não é. Parece que todos os poros choram junto com a gente e aparecem em todas as fotos. E isso é a tristeza. Só que eu quero levar você para a nossa primeira consideração desse texto. Em primeiro lugar, para a gente não ficar tão triste, é que a tristeza, queridos, é parte inerente da vida humana. Não existe ser humano sem tristeza. Todo mundo, um dia, em algum momento, em algum tempo, em alguma época, vai ficar triste.
E por isso a tristeza não pode ser ignorada. Ela não pode ser esquecida, apagada, simplesmente fingir que ela não existe. Porque ela faz parte da nossa vida. Dentro da grande aventura, que é a nossa vida de altos e baixos, a tristeza faz parte. A Bíblia, ela relata a história de várias pessoas, como por exemplo, Ana não tinha filhos, e isso fazia com que ela fosse triste. Davi, em um certo momento da sua vida, foi perseguido pelo seu próprio filho, teve que ver uma grande revolução acontecendo dentro da sua casa, um irmão matando o outro, e por aí vai, e ele ficou triste, porque ele teve que fugir. Nós temos Elias, que é um caso de depressão colocado dentro da Bíblia, que ele foge com medo de Jezabel, com medo da morte, e ele se sente um inútil, e ele se sente triste. Jeremias, o profeta, ele foi exilado, ele participou de um dos últimos exílios do povo de Deus, e inclusive na Bíblia nós temos um livro, só para falar sobre tristeza, chamado Lamentações. Ou seja, saber que a tristeza é parte da nossa vida já é um consolo. Saber que não acontece só com você já é um consolo. O próprio Jesus diz assim em Mateus 26, 38. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus, o Filho de Deus, revela uma fase de tristeza. A tristeza, ela serve para, particularmente, uma reflexão, um momento íntimo. E, coletivamente, solidariedade. Porque, quando a gente está triste, parece que a gente fica mais sensível e as pessoas vão chegando perto de nós. E, principalmente, quando nós estamos tristes, é o momento que nós mais reconhecemos a nossa dependência de Deus. É quando nós estamos tristes que mais pedimos, Senhor, me ajuda. Deus, olha para essa criatura aqui. Quando nós estamos felizes, às vezes a gente esquece disso. Salomão vai dizer que é melhor estar num velório do que num casamento. Porque no velório tem reflexão, a gente pensa sobre a vida. E quando a gente está muito alegre, a gente às vezes é meio inconsequente. E aí, o Max Lucado tem uma frase incrível que diz que nós exploramos as questões mais profundas da vida na caverna da tristeza. É lá na caverna da tristeza que nós vamos refletir melhor. Então, aplicando isso para a nossa vida, em muitos momentos, desculpe, a vida vai ser triste. Muitos. Quantos momentos a gente tem para a vida ser triste? Mas a tristeza, ela tem um tempo. Ela é um período. Ela tem que vir e ela tem que ir embora. Encontrar o motivo da tristeza é o primeiro passo para nós vivermos uma tristeza saudável. Isso parece até engraçado. Mas você precisa encontrar por que você está triste. Por que eu estou triste? A gente vai refletir e a gente vai questionar esse momento da nossa vida. A gente vai usar esse momento como Jó fez para conversar com Deus e falar qual é. E refletir a respeito da vida nesse momento. Em toda a história humana, grandes depressões trouxeram em seguida soluções maiores ainda. Mas vai uma observação. E essa observação, depois dela nós vamos para o segundo ponto, que diz, tristeza ela tem que voltar. Se você sente uma tristeza profunda, que não tem motivo, que você não consegue explicar, que você olha ao seu redor, nada é bom, não tenho vontade de viver nunca. Queridos, nós temos que estar firmes na palavra de Deus, mas o Senhor também capacita pessoas, seres humanos, que estudaram e que são profissionais da área da saúde. E você precisa procurar essas pessoas. Saúde também tem a ver com sentimento. E a tristeza, muitas vezes, pode ser sinal de um desequilíbrio. Então, se você não encontra o motivo da sua tristeza, se você não encontra,
e essa tristeza não passa nunca, você precisa procurar um profissional. Isso precisa ser dito. Se você vê pessoas que têm vivido isso, seja um instrumento de Deus para essa pessoa também encontrar a cura. Ajude pessoas a encontrarem um profissional. Ore com ela, leia a Bíblia com ela e indique um profissional da área da saúde também. Porque existem distúrbios biológicos que podem levar a gente para a tristeza. E aí nós chegamos no segundo ponto, que a tristeza, ela nos ensina que nós precisamos de algo além de nós mesmos. O salmista grita, fortalece-me. O salmista, ele não encontra dentro de si a solução para a sua tristeza. Ele sabe por que ele está triste. A Bíblia fala, a tradução hebraica diz que é luto o problema. A palavra exata não é tristeza, é luto. Então ele encontrou o motivo da sua tristeza. E dentro dele, ele não encontrou a resposta para isso. Dentro de si, o salmista não encontrou. E tem uma coisa muito interessante no luto. É uma tristeza das mais doloridas que eu acredito que nós passamos. Porque a gente não quer morrer. E a gente não quer perder ninguém. E a gente não sabe lidar com isso. Mas o luto tem uma vantagem que é de reunir pessoas. Tem pessoas da minha família que eu só vejo em enterro. Talvez você tenha pessoas assim também, que só aparece no velório, no enterro. Eu já vi brigas familiares se encerrarem por conta da perda de um familiar. Porque não vale a pena. Porque não vale a pena eu ficar sem te amar. Não vale a pena eu ficar sem falar com você. Não vale a pena levar para frente essa briga. Porque a vida passa muito rápido. E a tristeza lembra a gente disso. Ela lembra das pessoas que estão vivas. E ela reúne as pessoas. O grito do salmista é para que Deus o erga novamente, o levante novamente. Porque ele estava gotejando prostrado. E ele precisa de alguém. Porque dentro dele ele não encontra. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 12, 9, que a graça de Deus se aperfeiçoa e opera na nossa fraqueza. E aí nós lembramos que dentro de nós não vamos encontrar recursos sozinhos. O John Piper tem uma frase linda, que fala que a vida não é somente gozo acima da tristeza, é uma luta por gozo em meio à tristeza. Ou seja, uma das maneiras da gente lutar no meio da tristeza é pedindo socorro. É gritando, mesmo dentro do silêncio, que nós precisamos de ajuda. E estar no meio de pessoas é o primeiro passo. Aceitar ajuda, pedir ajuda e lembrar, gente, que Deus vem na nossa direção. E muitas vezes o Senhor vem na nossa direção em forma de gente. Se nós cremos que Cristo mora dentro de nós, e nós vamos na direção de alguém, consolar, abraçar, dar uma palavra de cura, dar uma palavra de, vamos, estou com você. Isso é ação de Deus. Quando compartilhamos uma alegria, ela duplica. Quando compartilhamos uma tristeza, ela se reduz pela metade. É a próxima frase mesmo. Essa frase não é minha, é do Rick Warren. Dividir a tristeza é parte do nosso pedido de socorro. Quando a gente aplica isso para nossas vidas, é uma questão de fé. É entender que todas as fraquezas são conhecidas por Deus. Todas as nossas fraquezas e tristezas são conhecidas por Deus. E todas as vezes que nós clamarmos a Ele, Ele vai nos ouvir. Todas as vezes que nós pedirmos por socorro por parte de Deus, Ele vai nos ouvir. E a resposta do consolo de Deus, muitas vezes, está dentro do abraço de alguém. Ouça isso. O consolo de Deus pode estar dentro do seu abraço.
O consolo que você precisa pode estar no abraço do seu irmão, da sua mãe, do seu amigo. Deus vem em nossa direção, muitas vezes por meio de pessoas. Então é lindo o movimento de Deus de despertar pessoas para esse momento de tristeza. Aceite um abraço, aceite o consolo de Deus, aceite uma palavra que venha da palavra de Deus, de pessoas que te amam, que querem te ver bem. Se você não está triste, e isso é ótimo, seja um agente de Deus para consolar outra pessoa. Porque nós entramos no nosso terceiro e último ponto, que diz que a tristeza se encerra na palavra de Deus. O salmista diz: fortalece-me com a tua palavra. O grande pregador, o Charles Spurgeon, ele fala que essa frase é uma síntese de um ciclo, que é um ciclo de opressão, causa e livramento. O salmista, ele consegue entender a situação que ele está, o motivo que ele está desse jeito, mas ele sabe a quem recorrer. Nós muitas vezes estamos detonados de tristeza. Nós sabemos o motivo, mas parece que a gente esquece para que lado que a gente tem que olhar. Mas é tão pequenininho esse salmo, como uma verdade tão grande. É na palavra de Deus que se encerra o ciclo da tristeza. Deus é a nossa fonte de alegria. Tudo que nós precisamos está nele. A palavra de Deus, ela é fonte de consolo, de ânimo, de vigor. Hoje quem está falando sou eu, amanhã quem pode estar falando é você. De palavras de vigor, consolo e encorajamento. E tudo isso está dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não tem poderes mágicos. Não é abrir um livro de encantos, de feitiços, e você vai falar e aquilo vai acontecer. Porque a palavra de Deus, ela é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. E o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele é o Consolador. Ele pode entrar aonde nós não podemos acessar. E é por meio do conhecimento da palavra de Deus que a fé é conferida a nós e compreendemos a ação do Espírito Santo. Cristo se importa com as nossas tristezas. Ele fez questão de passar por isso para entender o que nós passamos, para que nós entendamos que Ele se importa. E a palavra dele se cumpre. E Ele diz que estaria conosco todos os dias. Então Ele estaria conosco nos dias ensolarados de alegria. Estaria conosco nos dias tristes, nos dias de chuva, nos dias feios, cinzentos, que a gente não quer sair da cama. Ele está lá com a gente. Porque a palavra dele diz isso. E porque a palavra dele é viva. E porque a palavra dele é vida para nós, é ânimo. Ela não ignora a nossa tristeza. Cristo não ignora a minha e a sua tristeza. Ele se importou, tem alguns relatos interessantes de Jesus. Quando Lázaro morre, a Bíblia diz que ele chora e ele vai consolar as amigas dele, Marta e Maria. Quando ele chega na cidade de Jerusalém e vê tudo acontecendo, aquela esperança falsa que as pessoas tinham, ele chora pela cidade, porque ele já sabia o que ia acontecer. Jesus, sabendo do seu sacrifício, ele chora, porque ele sabia o peso que ele ia carregar. Então, melhor do que ninguém, ele entende o que é o sentimento da tristeza. Mas, ao mesmo tempo, nós cremos num Jesus que ressuscitou. Nós cremos numa sexta-feira de chuva. Nós cremos num sábado horrível, mas nós cremos num domingo de ressurreição. Nós cremos em um Deus que faz o sol nascer todos os dias e que as noites não duram para sempre. O John Stott, ele diz que a Escritura nos trouxe luz nas trevas, força na fraqueza e conforto na tristeza. Tudo isso está na palavra de Deus. Bruna, isso não é prático, é fé. Bruna, isso não resolve o meu problema. Leia as Escrituras.
E fale como Jeremias disse, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Mas você precisa ter alguma coisa na memória. Eu e você precisamos ter algo na memória para que isso volte e nos dê esperança. Então, para nós finalizarmos, a Escritura Sagrada está ela é a palavra de Deus. É nela que nós nos apoiamos. É sobre a Bíblia, é sobre a palavra de Deus, é sobre as suas promessas que as nossas lágrimas devem ser derramadas. Ali é o lugar de caírem as nossas lágrimas. Aos pés de Cristo, na sua palavra. Porque é esta palavra que nos lembra que a tristeza alcança ricos, pobres, justos e injustos, homens e mulheres. E que Deus é maior do que qualquer tristeza. Não é só comigo, não é só com você. Todos nós temos momentos de tristeza. Todos nós temos uma noite escura da alma. Mas Deus, hoje, por meio da sua graça, nos oferece a esperança de que de manhã vai ter sol novamente. Não é só comigo, não é só com você, mas é por mim e por você que Cristo morreu, ressuscitou e oferece um reino de paz, justiça e alegria no Espírito. Esse é o nosso contentamento. Não é precisar fingir que nós estamos felizes o tempo todo. Não é precisar falar que, nossa, minha vida é fantástica e por isso eu sorrio. Não, eu estou contente porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sou contente porque eu sei que, embora hoje seja uma noite de choro, amanhã, o sol virá novamente. Eu acredito que você, assim como eu, que nós vivemos no mesmo planeta, nunca passou um dia que o sol não tenha chegado. Nunca. Depois da madrugada escura, sempre chega outro dia. Não tente viver uma felicidade artificial. Deixe que Deus use os momentos de tristeza para te transformar e para que você seja contente e consolado pela palavra de Deus. Mais uma vez eu repito, se você não está triste, seja um agente da alegria do Senhor na vida de outra pessoa. Ofereça o seu abraço, ofereça o seu ombro, ofereça a sua lágrima. Divida esse tempo. E se hoje você está triste, eu oro para que você seja encontrado por essa outra pessoa. Lembrando que uma coisa que eu gosto muito são cores. Acho que vocês já perceberam. Para que exista um arco-íris, precisa chover. Precisa chover. Para que haja um arco-íris, precisa chover antes. E você recebeu lá na frente uma tag. Alguém te deu um abraço, um sorriso. E esse salmo fala exatamente isso. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Nenhuma tristeza é eterna. E nós vamos orar juntos. Para que, se você precisa de consolo, você receba nessa noite o consolo do Espírito Santo. Se você precisa de alegria verdadeira, que você encontre em Cristo a alegria completa. Não é uma alegria artificial. Não é um sorriso o tempo todo de aeromoça. O meu às vezes é bem falso. Mas é uma alegria que vem lá de dentro e que você não sabe explicar. E peço que você feche seus olhos agora. Deus querido, ensina-nos com a tua palavra, assim como o salmista falou, fortalece-nos com a tua palavra. Assim como o apóstolo Paulo falou, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós nesta noite ouvimos a tua palavra e cremos que o Senhor acrescentou fé no nosso coração. Fé para crer que as situações da tristeza vão passar. Para crer que o Senhor é o Consolador,
é aquele que está do nosso lado nos piores momentos da nossa vida. Quando nós perdemos, quando nós fracassamos, quando nós não alcançamos o padrão que nós gostaríamos, quando nós nos frustramos, quando as pessoas vão embora, nós ficamos tristes. Mas que o Senhor coloque dentro do nosso coração a certeza de que o Senhor compreende e de que o Senhor opera nesta fraqueza e de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Que nós possamos ser consolados por Ti. E que quando nós não estivermos tristes, que o Senhor nos use como instrumentos, ó Deus, de consolação, de força, de ânimo, uns para os outros, porque é isso que a família faz. A família serve para isso, ó Pai. E nós somos a família da fé. Fomos escolhidos por Ti para estarmos juntos. Ensina-nos, Deus, a aprender com esses momentos mais introspectivos da tristeza. E entender que não acontece só com a gente, que nós não somos as pessoas mais infelizes do mundo. Porque o Senhor nos ama. E que isso já bastaria para que nós tivéssemos alegria completa. Mas nós ainda precisamos, Senhor, ser fortalecidos por Ti. Sermos consolados por Ti. Eu oro pela Tua igreja, Senhor, que nesta noite, aquele ou aquela que tiver com seu coração apertado, abatido, que tenha derramado lágrimas, ó Pai, nesses últimos dias. Que o Senhor abrace agora. Que o Senhor alcance agora. Que a Tua palavra de amor e de consolo, ó Pai, tome esse coração nas Tuas mãos. Tome esse corpo todo nas Tuas mãos, Senhor. E que essa pessoa possa sentir, Deus, amada, querida, consolada. Em nome de Jesus, ó Pai. Ensina-nos a viver a Tua forma de viver a alegria. E que sejamos, Senhor, pessoas contentes, pessoas satisfeitas, pessoas que refletem, pessoas que compreendem. Nós cremos, ó Senhor, na ação do Teu Espírito Santo, Consolador. E é isso que nós pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém.